O tema da mensagem dessa manhã: até que ele venha, vamos ficar firmados em sua palavra. Iniciamos a escola bíblica dominical com uma divisão de classes, com as classes já em cada faixa etária. E nós louvamos a Deus porque hoje falamos muito sobre a palavra de Deus. Amém? E nós sabemos que a palavra de Deus é algo que não deve faltar na vida do ser humano. Existe um pensamento, até compartilhei com a Anitta enquanto nós voltávamos ontem de Joinville, na viagem que nós fizemos. Existe um pensamento que diz que em termos físicos, nós somos resultado daquilo que comemos. Ninguém sobrevive sem se alimentar. Alguém sobrevive aqui sem comer, sem ingerir algo, uma comida sólida ou líquida? E dependendo do alimento que comemos, alinhados a vários fatores, temos uma boa saúde ou não. Então, se você comer um alimento estragado, com certeza você não vai ter uma boa saúde. Então, nós estamos aqui hoje firmes fisicamente porque nós fomos bem alimentados. Não estamos desnutridos, estamos aqui alimentados. Então, esse pensamento diz que somos resultado daquilo que nós ingerimos, daquilo que comemos. E diz um segundo pensamento acerca do conhecimento, que diz que somos resultado daquilo que lemos e aprendemos por observação e por instrução. Como somos seres individuais, nós podemos com isso criar nossa própria cosmovisão do mundo, a sua visão do mundo. Todos aqui recebem a mesma orientação em casa dos seus pais, mas nem todos têm a mesma visão do mundo, nem todos fazem exatamente aquilo que os pais orientam. Na igreja da mesma forma, todos recebemos a mesma orientação da palavra, mas nem todos creem da mesma forma na palavra. Então nós entendemos, no termos de conhecimento do mundo, nós aprendemos lendo, aprendemos observando também. E no termo espiritual, eu anotei aqui que nós somos resultado daquilo que cremos. Se nós pensarmos bem, somos resultado daquilo que cremos. Da mesma forma que o conhecimento das coisas do mundo vem através da observação e instrução, o conhecimento de Deus vem através desses fatores. E eu posso incluir também, não só ler a palavra de Deus, não só conhecer a palavra de Deus. Temos um fator muito importante que faz com que nós possamos compreender a palavra de Deus. Uma palavrinha bem pequenininha, com 2 letras. Alguém pode falar? Fé. Uníssono. Fé. Fé. Lá em Romanos, capítulo 10, 17, nós lemos que a fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Da palavra de Deus. Então, nós só podemos ter fé em Deus se nós ouvirmos da palavra dele. E uma fé racional em Deus só podemos ter quando nós confrontamos o que ele diz na sua palavra e com outros textos dentro do contexto, para nós podermos ter esse conhecimento da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Ouvir da palavra de Deus. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, porém é o livro mais controverso do mundo, porque existem muitas interpretações erradas da palavra de Deus, diferentes. Você lê um texto, mas outra denominação, outra religião lê o mesmo texto e interpreta de forma diferente. Mas o que Deus quis dizer na sua palavra? Qual a orientação que ele quis falar? O que o autor quis falar naquele momento? Como se aplica essa palavra à minha vida? Então ninguém tem fé em Deus se não ouvir da sua palavra. A fé, eu sempre falo aqui na igreja, a fé, ela é o interruptor da graça. Nós só podemos alcançar a graça de Jesus Cristo, só podemos alcançar a salvação em Cristo através da fé. É isso que diz? Pela graça sois salvos mediante o que você faz, as obras? Não. Pela graça sois salvos, Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós entendemos que se você tem fé, se você tem hoje a graça de Cristo, quantos já receberam Cristo como Salvador? Pode falar um amém? Amém. Porque você teve fé. Você teve fé em Deus. Por isso que você alcançou a graça. Sem a fé, nós não vamos alcançar a graça de Cristo.
Então é necessário ter esse conhecimento de Deus, e essa fé, conforme nós lemos em Romanos 10, ela vem através da palavra de Deus. E agora a pergunta que eu faço, dentro desse conhecimento que você tem de Deus, qual que é a visão que você tem de Deus? Qual é o conhecimento que você tem de Deus? Hoje começamos a escola de discipulado, integração, Deus seja louvado por todos que participaram. E há pouco uma pessoa compartilhou, poxa, pastor, eu nem queria vir, mas eu vim para poder ouvir a palavra de Deus. E olha só quantas preciosidades nós aprendemos hoje nessa classe, amém? Quantos estavam na classe hoje de manhã? Discipulado, olha só, um bom número. Discipulado e integração. Olha lá, tem um bom número, graças a Deus. E aprendemos muita coisa, né? Aprendemos. Porque nós viemos para a escola bíblica dominical, conforme nós estamos falando, é a melhor escola do mundo, porque nós aprendemos princípios que nós levaremos para a eternidade. Todo o conhecimento que você tem desta terra vai ficar nesta terra. Todo o conhecimento que você tem de Deus, você leva para a eternidade. Tudo que nós alimentamos essa terra, vai ficar também nessa terra. Nós vamos ter corpos glorificados, um alimento espiritual, e vamos também ter o conhecimento de Deus pleno, onde estivermos com Ele lá na glória. Por isso que nós entendemos que a fé nos leva a alcançar a graça. E a visão de Deus que temos é através também da observação de pessoas que estão à nossa volta. Além de ouvir a palavra de Deus, você tem que observar as pessoas que dizem crer em Jesus Cristo como Salvador. Então nós temos que dar, temos falado também, temos que dar um bom testemunho. Abra comigo sua Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17. Vamos discorrer nesse texto acerca de uma aplicação dessa mensagem. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17. Segundo todos acharam, amém? Diz assim a palavra de Deus: tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a justiça, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí nós podemos também colocar dentro desse texto aqui, dentro dessa reflexão, até que ele venha, vamos ficar firmados na palavra de Deus, ou em sua palavra. Nós temos que não somente ler a palavra, mas também observar aquelas pessoas que professam Cristo como Salvador. Você tem observado as pessoas que dizem crer em Jesus Cristo como Salvador? Como que é a fé que essas pessoas têm? Como é que elas agem diante daquilo que elas receberam? Você tem recebido instruções dessas pessoas? Essas pessoas contribuem com o seu crescimento espiritual? Então, dentro desse texto de Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 17, nós podemos observar aqui várias orientações do apóstolo Paulo a esse jovem Timóteo. E dentro dessas orientações, Paulo destaca o valor que tem a palavra de Deus. E olha só que interessante, eu falei há pouco, nós somos aquilo que comemos, na questão física, né? E Timóteo, embora não tivesse uma boa saúde física, ele não tinha uma saúde perfeita. Isso nós podemos encontrar lá em 1 Timóteo 5:23, onde Paulo orienta, ele diz assim ao Timóteo: não continues a beber somente água, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, embora ele se alimentasse fisicamente, ele tinha enfermidades. Esses fatores que envolvem. Às vezes você fala, eu estou comendo muito bem, mas a enfermidade não me deixa ter uma boa saúde. Mas eu diria para vocês com muita certeza, a saúde espiritual de Timóteo era inabalável. Amém? Era inabalável. Ele era tímido, mas ele tinha uma saúde espiritual inabalável. Por quê? Por que ele tinha essa saúde espiritual inabalável?
Porque ele aprendeu as Sagradas Escrituras. Porque ele vivia sob a influência da palavra de Deus e daquelas pessoas que foram exemplos para ele. Olhando de novo para o texto, quais foram as pessoas que foram exemplos na vida de Timóteo? Versículo 14 do capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que te fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. De quem que ele aprendeu? O que Paulo estava falando para que ele pudesse permanecer naquilo que ele aprendeu? De quem que ele aprendeu? O texto do versículo 15 diz assim: e que desde a infância sabe as Sagradas Escrituras. Então, quais pessoas foram exemplo na vida de Timóteo? Quem? Alguém lembra da escola dominical? A mãe e a avó. Como é importante nós observarmos as criancinhas vindo aqui à frente e as coordenadoras falaram: Deus seja louvado pelos pais que as trouxeram. As crianças não iriam vir sozinhas, né? Não iriam. Elas precisavam ser trazidas pelos seus pais, pelos seus avós. E foi isso que aconteceu com os jovens de Timóteo. Olha só o que diz Timóteo, capítulo 2 Timóteo 1,5. 2 Timóteo 1,5. Diz assim: pela recordação que guardo da tua fé. Olha só a fé inabalável de Timóteo. É uma fé fingida, é isso que diz o texto? O que o texto fala? É uma fé sem fingimento. Então ele olhava para Timóteo, o apóstolo Paulo olhava para o jovem Timóteo como uma pessoa que tinha uma fé sem fingimento, a qual, diz o texto aqui, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Ou seja, a primeira geração dos crentes na vida da família de Timóteo foi na avó dele. Você sabe qual é a primeira geração de crentes na sua casa? Pessoas que receberam Cristo como Salvador? Tem muitos aqui, crianças, que é a primeira geração da família. Tem alguns que vai falar: a minha bisavó foi a primeira geração. Então pense assim: quem tem sido os influenciadores para que você possa servir ao nosso Deus? Se nós olharmos aqui a avó, diz aqui o texto, diz o versículo 5 de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Diz: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó. Aí a avó transmitiu a palavra de Deus para a mãe Eunice. E Eunice, a palavra, lendo o contexto, a história, ela era judia, casado com um gentio, um grego. Ou seja, uma pessoa não fazia parte do povo escolhido de Deus. Então nós temos hoje na igreja muitas pessoas que são crentes de Jesus Cristo, o cônjuge se converte, o marido, e a esposa não. Ou vice-versa, a esposa se converte e o marido não. Mas aí você deve se separar? A Bíblia fala que um santifica o outro. E deve dar exemplo para que aquela pessoa possa se chegar a Jesus Cristo como Salvador pessoal. Dar um bom exemplo. De ter tido na avó e na mãe, o apóstolo Paulo foi um grande influenciador na vida de Timóteo. Capítulo 2 de Timóteo, 2 Timóteo, no versículo 2, nós lemos também acerca da influência que o apóstolo Paulo teve na vida do jovem Timóteo. Diz assim o versículo 2 do capítulo 2 de Timóteo: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, Timóteo ouviu de Paulo e, consequentemente, Timóteo deveria transmitir aquilo que ele ouviu na vida de Paulo.
Paulo constantemente falava: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Timóteo olhava para Paulo e via não só na avó, não só na mãe, mas naquele líder espiritual na igreja do Senhor, ele via um exemplo de vida. Por isso que Paulo falava: o que você aprendeu de mim, repita, transmita às pessoas. É como se ele dissesse: você deve ser o meu imitador, como eu fui de Cristo. Hoje pela manhã eu falei na classe uma frase que eu sempre tenho usado, e eu tenho me policiado muito também, para não pecar, não errar no último item que eu vou falar agora, que existem 3 piores coisas na vida de uma pessoa, quando se fala, né, acerca do ensino. A primeira pior coisa na vida de uma pessoa é a pessoa não saber e não perguntar. É como você está aqui na classe da IBD, você entra na classe com a dúvida e não pergunta, e sai com a dúvida. Então, quando você não sabe, pergunte. A pior coisa é a pessoa não saber e não perguntar. E a segunda pior coisa, alguém lembra? É a pessoa saber e não ensinar. Porque você sai com conhecimento, não fique só para você, não seja uma estante, um livro fechado. Seja um livro aberto de conhecimento. Transmita aquilo que você aprendeu. Paulo fala: transmita a homens fiéis. Então, Timóteo, aquilo que você aprendeu de mim, transmita. A segunda pior coisa é a pessoa saber e não ensinar. E a terceira pior coisa, alguém lembra? Alguém pode falar bem alto aí? Olha aí, ó, a Kátia falou, lembrou bem. É verdade isso? A pior coisa na vida é você saber, é você ensinar, mas você não viver aquilo que você está ensinando. Isso eu tenho orado para que Deus jamais permita que eu peque nessa área. Então, aquilo que eu procuro ensinar, aquilo que eu ensino, tem sido da palavra de Deus. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se eu fizer algo, se eu falar algo que não é conforme Cristo, não copie. Não copie os meus erros, mas sim aquilo que eu busco falar segundo a vontade de Deus. Então, pais, você que é pai, ensine o seu filho o caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Agora, o pai que ensina o caminho errado, o filho vai se desviar daquele caminho e não vai encontrar o caminho de Deus. Veja como é importante essa lição, as 3 piores coisas da vida. Primeira, não saber e não perguntar. Segunda, saber e não ensinar. E a terceira, ensinar e não viver. Temos que viver aquilo que estamos ensinando. Então, o Timóteo vivia sob a influência do apóstolo Paulo, sob a influência da sua avó, da sua mãe. Então, a primeira geração de pessoas convertidas da família de Timóteo foi a avó. E se nós temos aqui pessoas que é a primeira geração, que você possa influenciar, que venha mais pessoas da sua família. Aí você possa dizer, como diz lá em Atos 16:31, crê em Jesus Cristo e será salvo tu e toda a sua casa. Mas dando testemunho. Que muitas pessoas não vêm para Cristo por falta de testemunho daqueles que se dizem professar Cristo como Salvador. Então, a pergunta que nós fazemos aqui: quais são as pessoas que têm influenciado você na palavra de Deus? Você tem sido um bom exemplo para alguém que essa pessoa possa copiar? Agora vamos indo para a conclusão da mensagem, faltam alguns minutinhos só. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo explica por que ele deveria ficar permanente ou permanecer firme na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é o único conhecimento que precisamos ter para alcançar a salvação e viver eternamente com Ele. Porque o texto fala no versículo 15, para tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Mas aí começa a discorrer. A palavra de Deus ensina-nos como devemos viver neste mundo. Versículo 16. Toda a Escritura, temos que crer, toda a Escritura é inspirada por Deus. É inspirada por Deus. Nós falamos hoje na classe. Ela foi escrita há cerca de 1.600 anos. Foram usados 40 autores diferentes, que não se conheciam pessoalmente, mas não houve contradição em seus escritos. Por quê? A inspiração veio de Deus. Pessoas iletradas escreveram a palavra de Deus de uma forma tão
coerente que não houve contradição em seus escritos. Eles não se conheciam. E eu até falei na aula, se você pedir para alguém escrever sobre um assunto hoje, e dali 200 anos escrever novamente o mesmo assunto, já vai haver divergência. Assim como houve divergência de informações sobre a medicina, sobre a arquitetura, sobre vários fatores que nós conhecemos hoje. Livros de 100 anos atrás não é mesmo agora. Se você escrever algo sobre a internet, sobre a tecnologia, a TI muda muito. Aí você vai ver que há mudança. Agora, a Bíblia não. Ela foi escrita há 1.600 anos. E há alguma divergência? Não há divergência. Existe divergência, sim, naqueles livros chamados apócrifos. Os livros que não foram canônicos, ou seja, não foram conhecidos como inspirados por Deus. Esses livros nós conhecemos como livros que foram escritos de forma histórica, de fato eles existiram, porque eles foram escritos, até aprendi hoje algo muito interessante que algumas Bíblias têm. Existe 2 páginas em branco entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, aprendemos hoje. Essas 2 páginas em branco significam o silêncio de Deus. Houve na história da humanidade um período em que Deus não falava com os profetas, não falava com os sacerdotes, não falava com o seu povo. E nesse período de silêncio de Deus, foram escritos os livros apócrifos. Eles historicamente existem, mas existem contradições em seus ensinos. Por isso que eles não fazem parte do cânon, não fazem parte dos 66 livros da Bíblia protestante. Porque existe ali as contradições. Depois é outra aula. Mas pensando nesse assunto, irmãos, a palavra de Deus, conforme diz aqui, toda ela é inspirada por Deus. E útil, aí começa útil para o ensino. Quer ensinar alguém? Ensine a palavra de Deus. Para repreensão, para correção, para educação na justiça. Então, a Bíblia é que nos repreende, a Bíblia é que nos corrige, ela exorta, ela admoesta. A Bíblia é o nosso manual. Quando você fala para alguém, fale da Bíblia, não da sua mente, mas fala o que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim. Agora, se você aceita ou não, é problema seu com Deus. Devemos pregar a palavra de Deus. Aqui, quando você entra, você é confrontado com a palavra de Deus, com a nossa vida. Nós não pregamos aqui positivismo. Você não nasceu para ser cauda, nasceu para ser cabeça. É o que muitos colocam, e tem um texto bíblico que fala, né? Povo de Deus. Mas nós podemos servir naquilo que Deus te chamou, sirva. Seja o melhor assessorista, seja o melhor servente de pedreiro, seja o melhor. Aí vai muitas profissões que muitas pessoas falam, poxa vida, essa profissão não é boa. Mas seja o melhor naquilo que Deus te chamou. Procure dar bom exemplo. E faça, como diz lá em Colossenses, como para o Senhor. Quem é o seu patrão? Deus. Quem que está olhando do céu? É Deus. Então tudo isso nós devemos entender, isso é a palavra de Deus. E continua o texto falando aqui, a fim de que o homem de Deus, diz o versículo 17, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda má obra, não, para toda boa obra. É o que diz o texto. Então, se nós quisermos fazer boas obras, nós não somos salvos pelas obras. Mas um crente em Jesus Cristo deve fazer boas obras. Porque quando Cristo falou lá nas bem-aventuranças, quando você é sal, quando você é luz, as pessoas vão olhar as suas boas obras e vai glorificar a quem? A Deus que está no céu. Então essa é a verdade de nós ficarmos firmados na palavra de Deus. Se nós quisermos crescer espiritualmente, relacionalmente, temos que estar firmados na palavra de Deus. Até que Ele venha, vamos ficar firmados na palavra de Deus. Concluindo essa reflexão. E agora? O que eu vou fazer com isso que eu recebi agora? Essas orientações que nós recebemos agora. Vai ficar comigo? Com certeza, se você orar e pedir a Deus que lá fora você encontre alguém, o seu colega de trabalho, ou alguém na escola, ou no seu convívio, você orar a Deus, Deus me use para que eu possa transmitir aquilo que eu ouvi na IBD, aquilo que eu ouvi na mensagem. Aí você chega para o seu chefe, eu ouvi lá que existem 3 piores coisas na vida. Né? Aí você vai perder o emprego se ele não estiver fazendo certo. Então, a Bíblia até fala, tem que usar bem as palavras, né, para poder conquistar as pessoas. Vocês estão compreendendo, irmãos? Me fiz compreender? Então, tudo que nós ouvimos da palavra de Deus, não fique só para você. Assim como Paulo falou para Timóteo, você aprendeu, Timóteo, agora você transmite a outro. E com certeza Deus vai te usar, amém?